ruim, não. Ele acabou sendo treinado para ser ruim. É isso que o demônio faz comigo e com você. O encardido jamais poderá transformar o Léo ou você ou qualquer pessoa desse mundo numa pessoa ruim. Ele não tem esse poder. Porque senão ele teria poder direto na obra de Deus. Nós já meditamos isso aqui anteontem. O ser humano é imagem e semelhança desse Deus. E veio para dominar tudo que está na terra. O encardido não tem esse poder. Mas se ele não tem o poder de me transformar numa pessoa ruim, ele tem poder do quê? Antigamente, depois eu fiz um longo estudo. Antigamente eu ficava encasquetado com os pernilongos. Eu fiz um longo estudo sobre os pernilongos. Porque eu tinha chegado à conclusão de que o pernilongo era o único ser no planeta que tinha sido criado pelo encardido. Eu achava isso. Eu tenho tanta raiva daquele bicho. Ele consegue atazanar tanto a minha vida. Já até escrevi isso num dos meus livros. Eles têm tanta raiva de mim que eles fazem reunião para descobrir quais as áreas atacarão. Eles dividem o tempo durante uma noite todinha, para que eu não fique nenhum minuto sem que uma meia dúzia deles seja atacado. Então eu cheguei a essa conclusão. O pernilongo foi um bicho criado pelo encardido. Porque ele só sabe sugar o sangue da gente. Além de chupar o sangue que é da gente, ele fica gozando na cara da gente o tempo. É medonho. E essa gozação dele, em primeiro lugar é para atazanar a gente, segundo lugar é para chamar mais colega dele. Aquilo é um código, é uma telefonia celular que eles têm. Aquilo é um dos princípios da internet, é eles também. Então eu achava, o pernilongo foi um bicho criado pelo encardido. Eu cheguei a ficar com esse pecado há algum tempo. Mas eu tinha convicção. Quando eles apareciam, e às vezes era um bicho, porque além dele, eu achava, dele ter sido criado pelo encardido, ele tinha toda a desobediência do encardido. Você mandava ele embora, ele não ia. E completamente ateu. Nem em nome de Jesus aquilo obedecia, gente. É um bicho medonho. Mas meus estudos se aprofundaram e começou a vir uma dúvida teológica. Se o demônio não tem o poder de criar nada, como é que ele veio criar o pernilongo? Alguma coisa estava errada? E fiquei muito feliz quando recebi uma revelação. O pernilongo não foi criado pelo demônio. Foi educado por ele. Desde pequenininho. Foi treinado. E eu passei até a ter uma certa admiração pelo pernilongo. Não pela sua escola, mas porque cada vez que ele vem no meu ouvido, e que eu ainda não consegui matá-lo, porque quando possível eu meto o telefone nele, eu fico pensando sempre, será que eu já não estou sendo um pernilongo desse na vida do outro? Quando eu me deixar educar pelo encardido, e é o que ele quer fazer, ele quer nos conformar, esse é ele quer fazer exatamente isso comigo e com você. Ele sabe que ele não pode me transformar e transformar você numa pessoa má. Ele não pode, ele não tem esse poder. Não existe no mundo nenhuma pessoa má, não existe no mundo nenhuma pessoa ruim. Existem pessoas
educadas pelo encardido. Pessoas que estão sendo, desde criança, como nós meditávamos ontem, desde pequenininho, já estão sendo treinadas. É isso que ele está tentando fazer conosco, para sugar o nosso sangue, pois ele não tem. Ele é espírito puro, ele não tem sangue. E além de sugar o nosso sangue, fazer com que nos tornemos pessoas que irritam, que atrapalham, que machucam os outros. Esse é o processo, meu irmão. Por isso que quanto mais tempo de pecado, mais difícil será essa minha conversão. Porque eu pouco a pouco vou acreditando que eu não consigo mais viver sem pecado. É uma técnica terrível. Por isso que o demônio investe milhões e milhões e milhões. E por isso, eu citava ontem aquele número de 19 milhões de pessoas que participaram daquele programa. E por isso daí dá para ter uma ideia. E aqui, gente, tem coisa muito séria. Dá para se ter uma ideia do número de pessoas envolvidas nesse projeto do demônio para destruir-nos, acabar-nos, aniquilar conosco. Ele está furioso, ele tem um projeto claro e definido, e o padre Roberto lembrava que hoje as declarações oficiais do Vaticano, e nesse projeto dele, ele tem desde essas religiões de cultos satânicos, explicitamente satânicos, hoje já com uma grande influência na música, especialmente determinado tipo de música mais propícia para isso. Nós sabemos que há um tipo de rock que é profunda e absolutamente satânico, que prega o mal, que elogia Satanás, que elogia o demônio, que tem frases inteiras de adoração ao demônio, que tem rituais de adoração ao demônio nesses shows de rock. Nós sabemos que o próprio funk tem muitas e muitas influências malignas, e que isso vai entrando no ouvido da pessoa, e a pessoa depois não sabe por que ela se transforma. Quanta mãe e quanto pai chega para a gente e fala: padre, meu filho era uma pessoa boa, mas pouco a pouco ele foi se transformando, ele foi se tornando uma criança rebelde. E aonde que começou isso? Gente, ele é o pai da mentira. Se ele está desde criança hoje tentando seduzir, olha o quanto ele consegue